não era a intenção, mas já que o vídeo atrasou mesmo, porque eu nem terminei a pesquisa do que era pra estar sendo apresentado agora, vamos aproveitar e falar sobre os 7 pecados e algumas correlações que eles têm com outras paradas malucas que eu gosto de estudar por motivos. Ah, sim, obrigado aos 777 inscritos, beijos bruxos e bruxas, malditos e malditas do meu coração. Como eu gosto de deixar as coisas simples, vamos chamar de defeitos ao invés de pecados, porque todo mundo tem todas essas características inertes em si, até a tia Cotinha. Isso mesmo, sua velha. Agora todo mundo sabe que é tu de verdade, piranha maldita. Diferente do que a maioria pensa, em nenhum momento a Bíblia fala sobre esses 7 defeitos. Eles são parte de vários elementos de outras religiões e tradições que foram absorvidas pela Igreja Católica, que então as disseminou. Não sei se já falei disso, mas sempre que uma cultura quer dominar a outra, se torna mais simples se elementos dessa primeira forem passados, facilitando a transição, ainda mais em um tempo que a informação era escassa e de difícil acesso. Enfim, não é muito importante agora, pois esse tema provavelmente será abordado no futuro, junto com os 10 mandamentos e outras cositas más. Os 7 defeitos são, então, relacionados com 7 planetas, que são relacionados com 7 chakras, que são relacionados com 7 cores do espectro de luz visível, que são relacionados com 7 notas musicais, que são relacionados com 7 tipos de minerais, e a lista se torna extensa pra caramba, então a gente vai se focar apenas em planetas, chakras e cores para facilitar. Ira. Defeito relacionado a Marte e todos os deuses da guerra. Representa a energia explosiva que deveria ser direcionada aos esportes, sexo, artes marciais, peregrinações e outras atividades que envolvem a movimentação corpórea, mas ao invés disso é utilizada em atos de violência. São Tomás de Aquino atribui 6 características como sendo derivações da ira. Insulto. Violência verbal que visa humilhação sobre o atacado. Se vê muito disso nos comentários de canais grandes do YouTube e aí de vez em quando aqui no meu também, né? Porra! Perturbação. Canalização interna que torna a pessoa agitada emocionalmente por ficar acumulando sentimentos ligados a diversos problemas psicológicos e fisiológicos. Indignação. Sentimento de ira em relação a ofensas ou alguma ação considerada injusta, podendo ou não ser acompanhada de violência física ou tornando-se mais um elemento de perturbação. Clamor. A ira extravasada de forma verbal para um grupo, visto muito em chefes malucos. Rixa, ato de violência física que pode ter vários níveis de apresentação, passando pela desordem e chegando até um grande tumulto que envolve e engalfinha pessoas que nada tinham a ver com a situação. Blasfêmia, difamação do nome de um ou de mais deuses. Todo mundo faz, maldito seja Thor e seu sagrado Mjolnir! A virtude cardial contrária à ira é a diligência, a capacidade de guiar a energia de maneira produtiva. Chakra básico, Muladhara. Nele está enraizada a energia psicossexual, Kundalini Shakti, simbolizada por uma serpente de fogo que controla o nível de consciência que o indivíduo consegue manter. Ela enraiza a mente ao nível inferior, o nível mais animal, que se preocupa grandemente com coisas como o território. O indivíduo importa-se apenas consigo mesmo e seu corpo físico e com a sobrevivência e reprodução resultantes. Preguiça, defeito relacionado à lua e originalmente nomeado de assídia, já que, na verdade, se trata da preguiça pela busca espiritual e pelo dever para os valores morais da sociedade. A energia que devia ser utilizada para a pessoa desenvolver, através de estudo, seu bom senso, empatia, sentimento de comunidade, mas na verdade o que mais vemos são indivíduos apáticos que deixam outros fazerem suas escolhas e pensarem por eles. São 7 as derivações da assídia. Desespero, o abatimento gerado quando o indivíduo acredita plenamente que seu objetivo almejado é inalcançável. Pusilanimidade, falta de ânimo, coragem e desenvoltura para a iniciação de qualquer tipo de trabalho. Divagação da mente, abandono das questões espirituais e permanência da mente em questões meramente materiais. Torpor, estado de abandono de si. Rancor, ressentimento contra aqueles que querem nos auxiliar a alcançar caminhos mais elevados. Malícia, desprezo dos bens espirituais. Preguiça, falta de vontade de empreender atividades físicas. A virtude cardial contrária à assídia é a humildade, que não significa ser simples ou se fazer de coitado, mas sim entende-se por fazer o seu trabalho sem esperar reconhecimento ou recompensas. Chakra umbilical, Svadhisthana, representa o desejo do homem de procriar e criar um tipo de imortalidade de sua estrutura física. Isso ocorre quando o indivíduo para de se preocupar inteiramente sobre seu ser pessoal e deseja permitir o seu ser durar mais através das vidas de suas crianças. Orgulho, defeito relacionado ao Sol, que tem seu nome originado do latim superbia, que significa também supérfluo. Aqui temos um grande paradoxo social, já que o orgulho, relacionado aos próprios feitos, é considerado normal e até mesmo requisitado em certos casos, mas essa energia deveria ser utilizada para a criação de novos projetos ou auxílio a terceiros, de modo que esses também possam terminar o que começaram.
São 7 as derivações do orgulho: jactância, a ostentação que eleva o indivíduo acima do que ele realmente é; pertinácia, teimosia em excesso que faz com que atritos sejam criados com outras pessoas; hipocrisia, pregar algo pública, socialmente, e fazer o oposto privadamente; desobediência, falta de colaboração com o grupo quando esse não segue suas diretrizes; presunção, achar que o segredo do universo e de todas as coisas está dentro de sua limitação; discórdia, imposição da vontade individual que cria a desunião do grupo; contenda, disputa entre dois lados opostos que fazem grandes grupos entrarem em conflito. A virtude cardeal contrária ao orgulho é a magnanimidade, a capacidade de iluminar todos os outros a seu redor, caracterizada pelo reto pensar, reto falar e reto agir. Chakra plexo solar Manipura. Os 3 chakras inferiores são as tendências animais e os 3 superiores são as tendências espirituais. A consciência começa a verdadeiramente olhar para as estrelas pela primeira vez quando está nesse chakra. Luxúria, defeito relacionado a Vênus, que na verdade significa deixar-se dominar pelas paixões, não simplesmente a vontade sexual, como o nosso português brasileiro deixa explícito. Aqui, o indivíduo devia aprender a controlar seus impulsos para desenvolver seu autoconhecimento e não tornar-se obcecado por sexo, dinheiro, trabalho, poder ou o que quer que o valha. São 8 as derivações da luxúria. Cegueira da mente. A pessoa se deixa entregar a seus desejos ao ponto de não se relacionar e participar de eventos que a cercam. Amor de si. Narcisismo que faz com que o indivíduo não consiga nutrir sentimento para outros. Ódio de Deus. Fechado em si, o indivíduo esquece de sua busca espiritual, fazendo com que um grande ódio com assuntos da mente e do espírito seja nutrido. Apego ao mundo. Os vícios fazem um grande apego ao mundo se instaurar, desviando o indivíduo de todo o resto. Inconstância. O indivíduo ainda não totalmente tomado por suas paixões, começa a ignorar quaisquer outros exercícios que fujam de seu desejo. Irreflexão. Falta de reflexão sobre o que seus atos estão criando, fazendo com que as consequências sejam inexistentes para o indivíduo que depois há de arcar com elas. Precipitação. O indivíduo age sem pensar, tomando ações e decisões sem o devido pesar. Desespero em relação ao futuro, o momento em que se depara com as consequências de todas suas ações. A virtude cardeal contrária à luxúria é a temperança, a capacidade de ser moderado em todos os aspectos de sua vida. Chakra cardíaco Anahata. O indivíduo se torna humilde e compreende que todos são sua mãe, pai e filhos. Tudo ao mesmo tempo, todos e tudo conectam-se como folhas de uma gigantesca árvore. Inveja, defeito relacionado a Mercúrio que liga-se ao sentido de caminhar segundo o passo espiritual de outra pessoa. No lugar de desenvolver seus projetos e estudos, o indivíduo gasta seu tempo atacando pessoas ou grupos que conseguiram o objetivo que ele tinha em mente. São 5 as derivações da inveja: exultação pela adversidade, tentativa de diminuir as glórias alcançadas pelo próximo. Detração, falar mal, mas tendo a decência de ao menos mostrar o rosto. Ódio, não satisfeito, o invejoso passa a desejar o mal e perseguir a outra pessoa. Aflição pela prosperidade, a combinação da inveja mais a falha de diminuir os defeitos do próximo. Murmuração, sinônimo de fofoca, o ato de espalhar desinformação para prejudicar o próximo. A virtude cardeal contrária à inveja é a paciência, que significa apenas caminhar em seu próprio ritmo sem se apressar ou se arrastar. Chakra vocal Vishuddha. Uma vez que a Kundalini tenha se elevado a esse ponto, ganha-se discernimento sobre o karma. O indivíduo compreende o passado, o presente e o futuro e consegue identificar as razões secretas para tudo que ele vê e experimenta. Avareza, defeito relacionado a Saturno, representa a energia que deveria ser utilizada para que o indivíduo desenvolvesse vários tipos de habilidades em várias áreas diferentes, mas que vemos mais utilizada no sentido da ganância, onde quem tem muito quer muito mais. São 7 as derivações da avareza. Mentira. Com medo de perder o que possui, o avarento utiliza muito desse recurso. Perjúrio, quando mente sobre juramento, o que também não deixa de fazer quando o assunto são suas posses. Traição, pessoas são descartáveis para o avarento. Fraude, para aumentar suas posses, comete fraude quantas vezes forem necessárias. Violência, a ganância transforma o indivíduo em um ser ensandecido que não se importa em ferir quem quer que seja. Dureza de coração, as coisas importam mais que as pessoas e nunca se desfará delas para auxiliar os outros. A virtude cardeal contrária à avareza é a castidade, a pureza dos sentimentos e costumes do indivíduo, que nada tem a ver com a abstinência sexual. É bom deixar claro antes que comece a pensar que é possível dar à luz sem ato sexual prévio. Opa, pera. Puta merda! Chakra frontal Ajna. O indivíduo é que desenvolve uma poderosa intuição e é capaz de perceber um grande número de informações em pouquíssimo tempo. Gula,
Defeito relacionado a Júpiter. Representa a energia que deveríamos usar para doar tudo que nos é excedente, sem a necessidade de bens materiais exclusivamente. Por vezes, apenas um ouvido amigo é mais que o necessário para se ajudar o próximo. Porém, o indivíduo usa seu tempo e seus recursos para absorver em si tudo que toca. São 5 as derivações da gula. Loquacidade desvairada. O indivíduo preenche o discurso com informações demais, utilizando linguajar rebuscado, causando confusão para o público entender. Talvez eu tenha um pouco disso. Imundície. Ligada à falta de cuidado com o corpo, não apenas com a higiene. Alegria nécia. Desordem do pensamento e das emoções através do descontrole da vontade, muito associada ao ato de beber. Expansividade debochada. O excesso de gesticulações e movimentos de corpo ao se comunicar. Embotamento da inteligência, obstrução da razão devido ao consumo desordenado de alimentos. A virtude cardial contrária à gula é a caridade, a capacidade de doar tudo que não precisamos ou temos em excesso, não se tratando só de dinheiro ou bens materiais, como já dito. Chakra coronário, Sarasrara, é o centro da felicidade absoluta, o centro do nada, a fonte da consciência no corpo.